Nós vamos meditar hoje num texto que se encontra em Atos capítulo 2, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler, muito obrigado Rafael, servo bom e fiel, do 42 até o 47. Quem achou aí, diga amém. Vamos lá. Atos 2, a partir do 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em suas casas juntos e participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela unção do Teu Santo Espírito que paira neste lugar. E tudo que nós queremos agora é que o Senhor fale com clareza aos nossos ouvidos, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler refere-se à igreja primitiva. E para muitas pessoas a igreja primitiva era uma igreja perfeita, né? Era uma igreja, eu digo que, eu estava falando com meu irmão ontem, as pessoas hoje visitam igreja para achar uma igreja perfeita. E eu vou falar o que ele falou. Você que assiste pela internet, você que chegou aqui, se você um dia achar uma igreja perfeita, por favor, não membre nela, porque ela vai deixar de ser perfeita. Entendeu como é que é o negócio? Se você achar a igreja perfeita, não membre dela. Ela vai deixar de ser perfeita. Então, irmãos, nós precisamos não buscar uma igreja que seja perfeita, mas nós temos que buscar a perfeição da igreja. E o que nós temos que entender é que a igreja, ela tem duas conotações. Ela é uma organização, né? A igreja é uma organização que é registrada no cartório, tem CNPJ, aquele negócio todo. E a igreja é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. E é dessa que eu quero falar, do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Sou eu e você. Se a gente acha que a igreja não é perfeita, eu tenho que buscar a perfeição em mim, porque se todo mundo buscar ser perfeito, nós vamos fazer com que a igreja se aperfeiçoe, porque perfeito nunca vamos ser, sempre vamos ter problemas, irmãos, mas nós precisamos entender que nós temos que buscar a perfeição, assim como a santidade, nós temos que buscar a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, né? Então, no texto que nós lemos aqui hoje, nós vemos alguns exemplos da igreja primitiva que nós precisamos colocar em prática se a gente quer realmente buscar a perfeição. Então eu tirei várias lições para nós deste texto que nós acabamos de ler, de Atos capítulo 2, a partir do 42, que eu gostaria que você gravasse no seu coração, porque quando você tem a palavra gravada no seu coração, o salmista disse: eu guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti.
Quando você tem aquilo no coração e vai acontecer, você pega e fala, opa. Agora, se você não tem... Então, algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você, prometo não demorar muito, porque está friozinho, mas está gostoso, né? Eu estou agasalhadinho. Eu sei que aqui na igreja é frio, então já me preparei. O versículo 42 diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira característica ou lição que eu vejo aqui é a perseverança. Perseverar é continuar, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha dificuldades, continuar. É perseverar. Irmãos, vocês acham que a igreja primitiva não tinha problema? Cada pregação era uma surra. Quantas pessoas na igreja primitiva foram mortos por pregar o evangelho? Eles tinham tudo para desanimar e falar, ah não, eu vou continuar na minha religião antiga lá, que aqueles lá ninguém mata, ninguém judia, ninguém prende. Os problemas deles eram muito maior do que os nossos, mas eles perseveravam, continuavam, mesmo que tivesse problemas, dificuldades, lutas e obstáculos. Hoje em dia não é isso que a gente vê. Hoje em dia, diante do primeiro probleminha, o que a pessoa faz? Vou em busca de outra igreja, ver se eu acho uma igreja mais perfeita do que essa. Porque essa igreja aqui, para começar, do pastor. E a família do pastor? Entendeu? E os irmãos? E os presbíteros da igreja? Deus do céu. E os diáconos? Não dá. Irmãos, problemas a gente vai ter onde quer que a gente esteja. Lutas, obstáculos, dificuldades. Mas a obra não é do Ministério Voz da Verdade. A obra não é da igreja que carrega uma placa. A obra é de Deus. E nós temos que perseverar. Nós não podemos, irmãos, desistir com facilidade, porque a salvação é para aquele que perseverar até o... Então aquele que não persevera, já começa aí, já começa a sair fora do plano de Deus. Deus não gosta do cara que desanima fácil. Você fez um propósito de seguir Jesus? Agora vamos em frente. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, mas é pesado. Mas vai. Para quem assistiu a live quarta-feira, né? Quando você não tiver condição mais, Jesus vai providenciar um Simão Cireneu para você. Eu falei na live de quarta-feira, para quem assistiu. Então a primeira coisa, irmãos, a primeira característica da igreja primitiva, que parecia ser uma igreja perfeita, era uma igreja perseverante. Perseguição, apanhava, pregava o evangelho, eles chegavam lá e desciam o rei, jogava na cadeia, até matavam. Mas nada fazia com que eles desanimassem. Segunda característica que eu achei aqui, no versículo 42 diz, que na alma de cada pessoa havia pleno temor. Havia pleno temor. Se existe uma coisa hoje em dia, irmãos, que a gente não tem conseguido achar no meio do povo de Deus, é temor. Temor a Deus significa respeitar, obedecer. Porque para o desobediente vem uma punição brava, severa. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E hoje as pessoas não pensam isso. As pessoas não estão nem aí. Não adianta nada você ser religioso, você conhecer a Bíblia e postar lá, eu já li a Bíblia de capa a capa há tanto tempo, se você não teme a Deus. Porque a palavra diz em Eclesiastes 12:3, de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus,
e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, temer a Deus. Infelizmente, hoje muitas pessoas se dizem cristãs, mas continuam fazendo coisas que desagradam a Deus. Sabe do que Deus gosta, sabe do que Deus não gosta. A gente sabe muito bem, irmãos. Essas músicas que tem hoje em dia moderna não agradam o coração de Deus. Mas o povo de Deus se deleita nelas. Se deleita. Não está agradando a Deus de jeito nenhum. E quando você deixa de agradar a Deus, você é que nem a pessoa que tem um grau hierárquico um pouquinho maior assim, e o outro começa a desrespeitar. Você fala assim: meu amigo, está perdendo o medo, hein? Está perdendo o medo. Já viu esse termo ou não? Está perdendo o medo, você está brincando, está cutucando a onça com a vara curta. E hoje em dia muitas pessoas não temem a Deus, sabem o que Deus quer, sabem o que agrada, têm consciência, mas não respeitam, não obedecem, ignoram e não estão nem aí para com o reino de Deus. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor na base do relaxo. Continuando, a segunda parte do versículo 3 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma marca muito clara e evidente da igreja primitiva era que milagres aconteciam. E o próprio Jesus disse lá no finalzinho do Evangelho de Marcos que esses sinais aconteceriam àqueles que crerem. Em meu nome fariam milagres. E hoje em dia, irmãos, se a gente não vê milagres acontecendo no meio do povo de Deus, será que Deus está perdendo a sua força? Será que Deus está no isolamento social por causa do Covid-19? Ou será que Ele fica em casa participando do culto pela internet? Não, irmãos. Deus está presente e Ele está disposto, e o desejo do coração dEle é que realmente os milagres aconteçam. E por que os milagres hoje em dia não são tão evidentes no meio do povo de Deus? Por quê? Eu comecei a questionar. Nós já tivemos muitos milagres aqui na nossa igreja. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas aí que estão conosco desde o começo, e se a gente fosse relacionar, ia dar boas folhas de caderno de milagres maravilhosos que aconteceram aqui. Mas por que Deus não permite? Porque hoje em dia, irmãos, lamentavelmente, quando acontece um milagre numa igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem, em vez de dar toda a glória para Deus, a glória vai para quem? Vai para o pastor e para a denominação. Ah, foi o pastor fulano da denominação tal que realizou tal milagre, é lá que a gente precisa ir, é no pastor tal de tal denominação. Irmãos, toda honra e toda glória tem que ser dada a Jesus Cristo, e Deus fica triste com isso, e é por isso que muitas vezes Ele não permite que os milagres sejam realizados, porque toda honra e toda glória é só a Ele. Quarta característica da igreja, no versículo 44 diz que todos os que criam estavam unidos, eram unidos, não estava dividido não, irmãos, eles eram unidos, e a união é algo fundamental para o fortalecimento da obra. A igreja, todos estavam unidos, não era uma parte, eram todos, não era 50%, eram todos, estavam unidos, e eles não só procuravam ficar junto, como também eles dividiam o que tinham
uns com os outros para suprir as necessidades. O versículo diz: todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Hoje em dia o egoísmo tem invadido o povo de Deus de uma tal forma que as pessoas olham para o seu ego. Nós estamos numa campanha de alimentos aqui, irmãos, não esqueça não. E você que está assistindo pela internet, vem amanhã, não esqueça de trazer o seu alimento e depositar aqui. Tem famílias, com esse negócio dessa pandemia, tem muitas famílias que estão passando necessidade tremenda, de não ter o que comer, Você não faltou comida na sua casa ainda, faltou, irmão? Faltou comida na sua casa? Glória a Deus. Mas tem gente que não tem. E eu já passei isso quando eu fui recém-casado, irmãos, de não ter comida em casa. É triste, dá vontade de chorar. Quando eu passei essa fase de desemprego, uma crise muito grande no ano de 1980, não tinha meus filhos ainda. Agora imagina você que tem crianças em casa e não tem. Mamãe, quero arroz e feijão. Não tem, filho. Mamãe, quero uma bolacha. Não tem, filho. Não tem. Na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Você não tem, mas eu tenho, eu vou dividir com você. Hoje em dia os irmãos não gostam nem da carona, porque vai sujar o tapete do carro. É mais ou menos assim, né? Outra coisa, solidariedade. A partir do momento que o povo se convertia na igreja primitiva, irmãos, eles focavam agora o céu. Eles não tinham mais a visão para as coisas materiais. A Bíblia diz no versículo 45 que eles vendiam suas propriedades e bens. Eles vendiam tudo, porque agora o objetivo deles não eram mais as propriedades e os bens. A nossa maior propriedade é o céu, irmãos. O nosso foco é o céu. A vida aqui é muito passageira. Não digo que você não tem que ter a sua casa, claro que tem. Não estou dizendo para você vender a sua casa e trazer aqui e depois ficar na rua sem ter onde morar. Não é isso. Naquela época as pessoas faziam isso. Para ajudar quem não tinha, eles vendiam tudo. De nada adianta, irmãos, nós termos fé se a gente não tiver obras. Porque a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 2, que se não tiver obras, a sua fé é morta. Então nós precisamos fazer alguma coisa assim, irmãos. Nós precisamos ajudar quem precisa. Mas eu não conheço ninguém que está precisando. Você não conhece, mas na igreja tem pessoas que conhecem, que estão responsáveis por esta área agora. Então você pode trazer aquele arroz que talvez esteja até caronchando e você não usa mais, que chega tanta cesta básica na sua casa e você não consegue consumir todo aquele arroz. Vamos ajudar o próximo, porque ajudar o nosso próximo é uma marca do caráter do cristão que não pode ser esquecido na igreja. Jesus diz que nós temos que amar o nosso próximo. Como eu posso expressar o meu amor não sendo solidário, sabendo que ele está precisando de alguma coisa, sabendo que ele está precisando de uma carona para ir na igreja, sabendo que ele está precisando de um alimento na casa e eu não faço nada, e coisas que às vezes nem custa tanto para a gente. Uma característica da igreja primitiva era uma igreja ativa. Os cristãos primitivos, eles não procuravam a igreja só quando eles precisavam de um socorro. E hoje muita gente é assim, né? Na hora que precisa, na hora que fica doente, na hora que fica desempregado, na hora que o filho se rebela e sai de casa, ou acontece qualquer uma coisa desagradável na sua vida, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Correr para a igreja. Não é isso. Não que você não deva, você deve também. Mas isso não deveria ser a nossa atitude, buscar só quando precisa. A nossa busca, a nossa adoração aqui a Deus, o nosso culto, tem que ser constante e perseverante. Na igreja primitiva, a qualquer hora do dia,
era possível encontrar cristãos orando ali e fazendo a obra de Deus. Não era um ativismo religioso, ou um excesso de programações, ou excesso de ensaios, não. A igreja deveria estar com a porta aberta diariamente, como tem algumas que ficam, e a pessoa está necessitando de ter um encontro com Deus, vem para a igreja, entra, dobra o seu joelho, clama. Não está tendo culto, mas você pode fazer o seu culto. Quem falou que o seu culto tem que estar com a igreja lotada? O culto seu é em espírito e em verdade, a sua adoração. Às vezes sozinho você consegue até abrir mais o seu coração para Deus do que quando está num bolo de pessoas. Quando tínhamos a oração aqui das 7 horas da manhã, era tão gostoso, de domingo, que a gente dobrava o joelho, eu ali na minha cadeirinha, cada um num cantinho, a gente podia abrir o coração e falar com Deus. Isso é maravilhoso, e isso acontecia na igreja primitiva, não fechava as portas, estava sempre aberta, para quando a pessoa precisasse ter um encontro com Deus, ela ia para a casa de Deus. A igreja de Deus tem que ser assim, sempre, irmãos, ter um compromisso com Deus. Outra coisa, a igreja primitiva era uma igreja missionária. Os limites da igreja primitiva iam muito além do que as 4 paredes do templo. Eles se reuniam nas casas, nas ruas, onde fosse preciso, sabendo que existia a perseguição. Eles saíam pregando. Eu estou no meu coração de começar a fazer evangelismo nas ruas. Eu e minha esposa já estamos programando. E quem quiser ir conosco, vamos. Senão vamos nós. Já estou preparando tudo certinho. Assim que puder, nós vamos começar a sair para falar para o povo que existe um Salvador. E o nome dele é Jesus. E não tem outro caminho para o céu, a não ser Jesus Cristo. A igreja não pode se resumir só fechada dentro do templo. É necessário, irmãos, que a gente saia e leve ao mundo a mensagem de salvação. Que a gente põe em prática o ID que Jesus mandou. Para pensar. Qual foi a última vez que você saiu de casa e falou: eu estou sentindo no meu coração, eu vou até fulano para falar de Jesus para ele, que se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, e vou convidá-lo para ir na igreja. Eu sei que ele está passando por dificuldade, eu vou. Qual foi a última vez? Seja sincero com você mesmo, irmãos. Irmãos, a gente sai para tudo, a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para lazer, para academia, para trabalho, para estudo, para descanso, para tudo. Mas para colocar o ID em prática, não tem hora na nossa agenda. É verdade ou não é? Uma igreja que fica concentrada dentro de 4 paredes, ela não passa de uma instituição ou de um clube social. Por quê? Os perdidos estão lá fora e não aqui dentro. É lá que estão os perdidos. Jesus falou: ide, é lá. Então, irmãos, nós temos que cumprir essa missão, né, de entender que Jesus falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Dentro da igreja? Não. Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, até os confins do mundo. Está escrito lá. Outra característica, irmãos, a alegria. O povo da igreja primitiva era um povo alegre. A Bíblia diz que no versículo 46, que eles comiam todos juntos alegremente. Era uma igreja alegre e contagiante, mesmo diante de tantas dificuldades que eles tinham. Irmãos, a perseguição era muito grande,
A qualquer momento você estava pregando, entrava lá os soldados e vinha aqui com chicote, já dando chicotada em todo mundo. Irmão, se você souber que você vem na igreja, que toda vez que você vem na igreja, vem uns caras lá de fora dar uma chicotada, você não volta mais na igreja. É verdade ou não? Ah, ô louco, meu, vou naquela igreja lá, meu, a hora que eu estou lá, aleluia, o cara vem por trás e... Ah, não vou não. Mas eles perseveravam alegremente, irmãos, alegremente. E eu vou explicar por quê. Porque é impossível você ser perseguido, é impossível você ser judiado, é impossível alguém fazer o mal para você e você continuar alegre, humanamente falando. Mas a alegria, ela é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Quem tem o Espírito Santo está alegre, independente das circunstâncias. E o povo apanhava e dava risada, irmãos. Olha que coisa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Às vezes hoje, nas igrejas de hoje em dia, a pessoa, se alguém não falar a paz do Senhor, ele já resolve ir em busca de uma igreja perfeita. Naquela igreja não tinha esse negócio não, eles apanhavam e eram alegres. Tudo na igreja era feito com alegria. Você tem uma função, tem que fazer alegremente. A função que foi designada para você de ficar de porteiro, lá naquela casinha gelada, lá é uma geladeirinha lá. Fica lá e fica feliz, irmãos. Fica sorrindo. A sua função é aqui, alegremente, sorrindo. Não é porque está de máscara, irmão, que ninguém vai ver o seu sorriso. Deus está vendo. Deus vê além da máscara. O que vier a tua mão para fazer, faça com alegria. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Temos que servir alegremente. Ah, mas eu não consigo, porque, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, as coisas fluem. Quando você está feliz e alegre, tudo acontece mais naturalmente. Se você está azedo, está frio, né? A esposa fala assim: estou com frio, bem, empresta o paletó. Você fala assim: por que não trouxe a blusa? É ou não é? Agora você está tão feliz, alegremente, tão contente, a esposa fala assim: empresta o paletó. Você fala: claro, meu amor. Você fica até com frio, mas você empresta. Então, quando a gente está feliz, alegre, irmãos, as coisas fluem, acontece. Quando você está azedo, não dá certo. Então, uma das características da igreja primitiva, eles faziam tudo com alegria. Vamos fazer um mutirão aqui, nós vamos precisar fazer um mutirão aqui para arrumar um negócio aqui na igreja. Estou vindo porque o pastor mandou, senão não vinha não. Aí, chega aqui, o irmão começa: vamos fazer assim? Não, vamos fazer assim. Não, vamos fazer assim. Não, então não vou fazer. Não, irmãos, servir ao Senhor com alegria. Deus quer ver a nossa felicidade. A característica da igreja primitiva, irmãos, os caras vinham para a igreja, convertia, vendia tudo que tinha, jogava no pé dos apóstolos, ia comer o que os outros estavam fazendo lá, não tinha aquela frescura: mas eu não como desse jeito aí, eu não como polenta com frango, na minha casa não é assim. Meu amigo, agora aqui é a comunidade, todo mundo vai comer polenta com frango ensopado e gordurado. E eles comiam alegremente, não reclamava. Amanhã vai ser o quê? Macarrão. Aí via aquele macarrão grudento, vai fazer de monte, né? Macarrão tudo grudado assim, que é um pregnado no outro, que eu vou te contar, viu?
Tinha que cortar com a colher para poder comer. Ah, não, eu gosto de massa fresca. Não tinha isso, irmãos. Não tinha. Glória a Deus que tem isso, amém, aleluia. Comeu, satisfez, alimentou, glória a Deus. Para que reclamar? Hoje em dia a gente vive uns dias onde que é tanta exigência para pouca coisa. É tanta exigência, ah não, assim não. Ah, desse jeito não gosto, não concordo. A gente reúne às vezes a igreja, vamos fazer assim ou vamos fazer assado? Metade acha que deve fazer assim, outra metade acha que deve fazer assado. Então vamos fazer assim mesmo. Aí aqueles lá que não deram outra opinião, então eu não concordo, não vem mais. Nós estamos num lema agora aqui, o culto. Nós estamos fazendo às 18 horas. Muita gente chegou e falou assim: pastor, estou gostando das 18 horas, vamos continuar assim? O outro lá já falou: não, eu não estou gostando das 18 horas não, eu quero que volte para 7h30. Falei: eu vou fazer um plebiscito na igreja, vou chamar todo mundo e falar quem que acha que deve ser 18 horas e quem acha que deve ser 19 horas. O outro: não faz não, pastor, porque aquele que acha que deve ser às 19h30, se você falar que vai continuar às 8h, ele não vem mais. Gente, não é assim a igreja que Jesus quer, irmãos. Não é, é com alegria. Se for às 6 eu venho com alegria, se for às 7 eu venho com alegria, se for às 3 da tarde eu venho com alegria, se for meia-noite eu venho com alegria, porque eu não venho aqui por causa da igreja, eu venho aqui por causa de Deus. Essa era a característica da igreja primitiva, irmãos. A gente quer uma igreja perfeita, mas quando a gente começa a pegar a receita para a gente buscar a perfeição, a gente já começa a achar obstáculo em tudo. A igreja primitiva era uma igreja que adorava, eles louvavam e adoravam verdadeiramente. Era constante o louvor e a adoração. No culto da igreja primitiva não existia espetáculos e nem apresentação de cantores famosos, mas lá o exaltado era o nome de Jesus Cristo. E tinha na época, hein? Tinha, sempre teve. Hoje as pessoas falam: a igreja precisa crescer, precisa trazer uns cantores famosos. Não, aqui, o mais famoso já está aqui, é Jesus. Eu tenho que vir aqui por causa de Jesus. Jesus está aqui. Ele falou: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, ali eu estou no meio deles. E a gente vem aqui para exaltar Jesus. A gente não vem aqui para ver quem está em cima do altar. Ah, mas tem gente que canta aí que eu conheço a vida. Irmãos, o que você ganha conhecer a vida dos outros? Você tem que conhecer a sua vida e vir aqui para adorar Jesus. Você não tem que vir aqui para olhar a vida de ninguém. Você não tem que vir aqui para olhar a vida do pastor. Se você for fazer uma investigação profunda na minha vida, você vai achar erro também, porque eu sou humano. Eu sou humano. Ontem eu recebi a visita de um irmão em casa. Aí ele falou assim: pastor, no culto 100% eu marquei uma coisa, você me colocou para outra. Eu falei: não, foi sim, fiquei magoado. Eu falei: eu tenho papel, vou lá pegar agora para você ver que eu não fiz isso. Fui lá, peguei, tem todos os papelzinhos guardados até hoje. Fui lá, peguei o papelzinho, fiz mesmo. Falei: me perdoa, irmão, por que não falou no dia seguinte? Por que demorou tanto tempo, gente? Né? Por que esperou? Por que deixou que a mágoa dominasse o coração? Né? Por que suspeitou? Por que o pastor fez isso comigo? Né? Você devia na hora falar: pastor, eu coloquei um negócio, você colocou outro lá, na hora, vem falar, eu sou aberto, eu sou humano, eu sou falho. Se existe um perfeito aqui, é Jesus Cristo. Ele nós temos que adorar, Ele nós temos que idolatrar, Ele nós temos que reunir realmente para exaltá-lo. A gente vem aqui por causa de Jesus, a gente não vem aqui por causa do filho do pastor.
A gente não vem aqui por causa do pastor, a gente vem aqui por causa de Jesus. O dia que a gente entender que Jesus está aqui, nos esperando para que a gente possa adorá-lo, a gente vai falar assim: pastor, só sábado e domingo não dá. Só sábado e domingo não dá. Mas já tem gente falando: pastor, tá demais, hein? Vamos cortar o de sábado? Falei: não. Pô, é só sábado, domingo, vou cortar o culto de sábado. Ah, mas não vai quase ninguém. Falei: vai quem quer adorar Jesus. Quem quer adorar Jesus vai. Quem não quer, não vai. Eu estou lá. E o dia que eu não posso, Deus levanta outro. Semana passada tivemos um pregador aqui que foi, maravilhoso, né? Então, o dia que a gente tiver esse entendimento, irmãos, que nós somos adoradores, e aquele a quem devemos adorar verdadeiramente está aqui, as coisas começam a mudar. Vou terminar. Penúltima coisa. Versículo 47, na segunda parte, diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. As autoridades não gostavam, mas o povo se simpatizava. Irmãos, nós temos que ser simpáticos. O que a gente ouve falar: ih, mas tem uns crentes chatos. Não pode. A igreja primitiva, eles tinham a simpatia de todo o povo, era uma característica. E isso aí seguramente já era um fruto de todas as outras características que eu falei até agora. O povo era um povo simpático e tinha uma boa fama na sociedade. Quando eu falo essa boa fama, em todas as áreas. A turma falava: não, aquele lá é crente, aquele lá não trai não. Aquele lá é crente, aquele lá paga. Aquele lá é crente, aquele você pode acreditar. Hoje em dia, irmãos, a turma fala: aquele é crente, não acredita nele não. Aquele lá é crente, não vende fiado para aquele lá não, aquele lá é crente. Está assim, irmãos. E de repente você está em busca de uma igreja perfeita, sendo que a igreja sou eu a igreja. Amém? Então, quando você vai evangelizar alguém, você tem que ter um testemunho, você tem que ser simpático, agradável, sorridente, uma vida limpa, um bom testemunho. Aí você está lá no mercado e você arruma rolo por causa do negócio lá que você foi pegar, o outro pegou na frente: ah, sai daqui, seu xarope, não sei o quê, nego ignorante. Ignorante é você, eu te quebro no pau, pá. Tá louco, tem gente, hein? Aí, sábado você vem para a igreja, você está escalado para ficar na recepção. Seja bem-vindo, irmão. Daqui a pouco vem a pessoa. Seja bem-vindo, irmãos. A casa de Deus vai te trazer paz. Seja bem-vindo, irmãos. Estamos na casa do Senhor. E aí você olha que desce do carro, é o cara que você brigou no mercado. Que cara você vai ter? Aí você fala: irmão, vem cá, recepciona aqui lá que eu volto já. Irmãos, depois a gente fala assim: eu quero uma igreja perfeita. A igreja perfeita é eu buscar a perfeição na minha vida. É eu ter essas características aqui. Não eu ficar olhando: será que aquele irmão tem? Não, irmão, cada um vai dar conta de si. Eu tenho que zelar desse templo. Essa igreja tem que ser perfeita. Eu tenho que buscar a perfeição. Porque se a gente agir conforme todas essas características ou lições que tiramos neste texto de Atos capítulo 2, o que vai acontecer? A igreja vai crescer de uma maneira sobrenatural, como a igreja primitiva crescia. Porque se nós tivermos esse tipo de comportamento, Deus acrescenta as almas. É Deus que acrescenta. Mas nós temos que agir assim. Cada dia que passava, aumentava mais e mais, de uma maneira incrível, a membresia da igreja primitiva.
cresceu tanto que o poder romano da época achou até que eles iam dominar o mundo e fizeram lá aquela fusão na história. Depois você pode ver isso aí. Então, irmãos, hoje em dia tem encontro de pastores para armar estratégias para aumentar o número de membros. Irmãos, a maior estratégia para a igreja crescer é nós termos esse tipo de conduta que eu falei aqui, que está em Atos capítulo 42, de 42 a 47. De eu buscar a perfeição na minha igreja, eu ser uma pessoa exemplar, alegre, simpática, solidária, amável, né? Dedicada, comprometida. A pessoa monta um restaurante, para terminar, vou contar essa, e de repente a cozinha está uma sujeira danada. Tudo que tem lá no self-service, você vai ver, tem cabelo no meio, pedra no feijão, o chão está tudo encebado, cheirando gordura. Você vai almoçar lá, você almoça, você fala, ai, você sai dali, você vai recomendar para alguém? Aí chega uma visita na sua casa, vamos almoçar naquele restaurante? Mas você vai num restaurante que é limpo, higienizado, comida gostosa, preço acessível, tudo que te agradou. Quando chega uma visita na sua casa, você fala, vamos naquele restaurante? A igreja é assim. Se você tiver uma vida santa, limpa, correta, decente, compromissada com Deus, as pessoas vão ver na igreja a vontade de permanecer aqui, porque tem algo diferente. Mas se a nossa vida não está legal, as pessoas, o ímpio que vem do lado de fora, ele fala, não é nessa igreja que eu quero ficar, eu quero alguma coisa mais, que me identifique mais com aquilo do qual eu estou buscando. Então, irmãos, mais do que técnica, mais do que estratégias, é preciso buscar ser uma igreja verdadeiramente cristã. Isso aplica não para a igreja comunidade, mas para a igreja pessoal. É para isso. Para que a igreja se aperfeiçoe a cada dia, é necessário ser perseverante, temer a Deus, viver em comunhão, buscar milagres, estarmos juntos, trabalhar ativamente, ser solidário com o próximo, fazer missão, evangelizar, viver em simplicidade, ser pessoas alegres e sempre louvando a Deus, além de cuidar do nosso bom testemunho. Esta é a receita para a igreja perfeita. Se você sair por aí buscando, você não vai achar. E se achar, não vai para ela não, que ela não vai ser mais. Mas nós podemos buscar a perfeição da nossa e fazer que a nossa chegue o mais perto da perfeição possível, se cada um de nós tivermos essa consciência. Amém, irmãos? Você entendeu? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para terminar o culto. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio de ter ouvido de Ti essa palavra nessa noite. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que nós possamos ter essa consciência desta atitude que nós precisamos para nós. Que nós possamos buscar a perfeição da vida, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Dá-nos esta consciência, Senhor, e dá-nos força, meu Deus, para que possamos exercitar estas lições que o Senhor nos deixou através deste trecho da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor?